abraçar, mesmo quando falha? Você dá uma chance para os outros, ainda que não consiga conviver com elas? Quando o que elas fizeram é grave? Prazer ter você me ouvindo. Vamos viajar juntos sobre os bastidores, sobre aquilo que acontece nos bastidores da mente humana. Vamos falar sobre nós, seres humanos em construção. Não nós, médicos, psiquiatras, empresários, magistrados, enfim, nós, seres humanos que andam no traçado do tempo em busca de nós mesmos. Eu estava contando a história do livro Prisioneiros da Mente. Para quem não acompanhou, conta a história de Theo Fester, um dos homens mais ricos do mundo, mas era um miserável morando em palácios, um dos maiores empreendedores do Vale do Silício, só que esqueceu de empreender no território da emoção. E ele, na infância, sofreu muitos bullying. Eu não sei se você sofreu bullying, eu sofri na minha infância. E, ainda que não se chamava bullying na época, o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, esse fenômeno da minha área de pesquisa, ele registra de maneira privilegiada tudo aquilo que tem alto volume emocional na área. E as pessoas que nos machucam, nos ferem, nos decepcionam, são registradas de forma tão intensa que formam cárceres mentais. Por isso, o livro Prisioneiros da Mente revela que na mente humana nós produzimos mais presídios do que nas cidades mais violentas do mundo. Agora, Theo Fester teve um excelente começo. Embora ele errou com seus filhos de maneira dramática, dando o mundo para eles, mas esquecendo de dar o seu próprio mundo, quando na sua juventude, na sua infância, ele foi rejeitado, ele tomou uma atitude: eu não vou me submeter às pessoas que me feriram. Eu não vou ser um escravo do que os outros pensam e falam de mim. O meu pai passou pelo campo de concentração, ele passou por fomes, humilhações, rejeições dramáticas. E eu não vou fazer da minha história um campo de concentração. Foi uma atitude inteligente e ele usou a sua dor para se construir e não para se destruir. Muitos usam dores, perdas e frustrações para fragmentar-se, gravitar na órbita do seu passado. E Theo se reinventou. Theo Fester se tornou cada vez mais um empreendedor, produziu várias startups que ganharam estatura mundial. Bom, e ele teve uma atitude: muitos me feriram. Qual a maior vingança contra o meu inimigo? Perdoá-lo. A maior vingança contra quem te feriu, quem te machucou, é você perdoá-lo de maneira inteligente. Porque quando você o perdoa, ele deixa de sequestrar a tua paz, deixa de furtar o que você tem de melhor. E Theo não apenas perdoou os jovens que o machucaram, o feriram, e eu espero que muitos jovens estejam me ouvindo, para saber que é importante o seu eu ser líder de si mesmo, a tal ponto que não gravite na órbita dessas pessoas que o machucaram. E sabe qual a outra atitude que ele tomou? Ele empregou todas as pessoas que o machucaram. Mas não como atitude agora de vingança. Quando eu falo vingança, eu falo uma concessão poética, não é a maior vingança. Na verdade, a maior atitude de um ser humano quando alguém o machuca é compreendê-lo e perdoá-lo. Theo Fester fez isso e empregou todos aqueles jovens que um dia o machucaram e eles começaram a reconhecer a grandeza de Theo Fester quando ele se fez pequeno, quando humildemente ele acolheu aqueles que o feriram e foi pouco a pouco colocando-os em posições chaves. E muitos deles se tornaram executivos brilhantes. Só que Theo Fester esqueceu de contar isso para os seus filhos. Como muitos pais não sabem falar das suas lágrimas, não sabem falar dos dias mais dramáticos, não sabem falar das suas feridas. Bom, Einstein foi uma das mentes mais brilhantes que pisou nessa terra. Ele, com 26 anos, desenvolveu a teoria da relatividade geral, pelo menos os pressupostos básicos. Era um gênio, mas não deu certo como aluno, foi rejeitado e não brilhou como professor universitário, mas se reinventou naquela firma de patentes, onde ele libertou seu imaginário, em destaque o pensamento antidialético, para enxergar o mundo tridimensionalmente.
chegar em outras perspectivas. Bom, ele se tornou a primeira celebridade na ciência. O mundo queria entrevistá-lo. Jornalistas todos fascinados. Theo Fester era um líder nesse aspecto. Einstein também foi um líder na ciência. Só que Einstein internou um filho no manicômio, no hospital psiquiátrico, e ele o visitou apenas uma vez. Imagine, anos a fio, um filho que teve um transtorno psiquiátrico, que deveria ser abraçado, elogiado, valorizado e até compreendido quando a sua mente estava delirando ou fragmentada no seu pensamento lógico, mas Einstein, infelizmente, não conseguiu desenvolver uma capacidade de perceber que dar o que nós temos de melhor para aqueles que pouco têm é a atitude mais inteligente para formar mentes brilhantes, ainda que não correspondam às nossas expectativas. É uma das coisas que nos levam a ter dificuldades na relação com as pessoas, é ter uma expectativa muito alta. A melhor coisa é se relacionar com o ser humano diminuindo a expectativa do retorno. Bom, como diminuir a expectativa? Você se relacionar com os outros não cobrando demais comportamentos que você espera. Você se relacionar com os outros observando um charme nos seus defeitos. Tem alguém que me diz, doutor Cury, casei com um homem muito complicado. Minha querida leitora e aluna, se você faz os nossos cursos, se você escolher um homem muito complicado, você não deve ser tão fácil. E você vai ter muito mais dificuldade se você aumentar as expectativas e querer que ele preencha todos os seus requisitos. Se ele é um pouco teimoso, há um charme na teimosia. Se ele é um pouco ansioso, há um charme na ansiedade. Desde que você não queira transformar uma pessoa agitada em pessoa calma, você vai conviver muito bem e vai aprender a extrair o que ele tem de melhor. Se o seu filho é irritadiço, tenso, você, ao invés de ficar dando bronca e estimular o biógrafo do cérebro a registrar janelas killers, traumáticas, você vai observar comportamentos saudáveis e elogiá-lo. Isso chama como? TTE. Você elogia os comportamentos das pessoas que estão ao seu redor. A arte do elogio diminui a expectativa, porque nós deixamos o nosso olhar viciado, doente, atroz, que sempre permeou a história da humanidade, ser um apontador de falhas. Eu tenho dito que quem é especialista em corrigir erros, apontar falhas, em detectar atitudes anacrônicas, está apto para conviver com máquinas, mas não para formar mentes brilhantes. Por favor, diminua a expectativa percebendo também que você é um ser humano em construção, que tem muitos defeitos, que você também não corresponde aos níveis de exigência das pessoas que estão ao seu redor. Você frustra e também será frustrado. Quando nos colocamos como ser humano em construção, a vida se torna mais bela. Não apenas nós diminuímos as expectativas e começamos a elogiar e os outros vão se reciclando por nossa atitude mais elegante, mas também, ao mesmo tempo, construímos relações saudáveis. Porque cada ser humano tem um mundo a ser explorado. Seja um garimpeiro de ouro nos solos, nos solos das pessoas que você se relaciona. Um garimpeiro de ouro não cria o ouro, apenas remove as pedras. Bom, olha, eu recebi há poucos dias uma mensagem de uma pessoa que diz que foi resgatada por um dos meus livros, chamado O Futuro da Humanidade, que deve ser filmado este ano pela Warner e pela Fox. Ela disse, a mulher, essa leitora, que o marido a feria muito, a pressionava, tinha atitudes completamente anacrônicas, agressivas. E ela ficou tão angustiada e sentiu tão aviltada que planejou matar o seu marido. Bom, ela comentou isso e disse que quando estava nesse processo de planejamento, ela leu o livro O Futuro da Humanidade. E neste livro, a história de Falcão e de Marco Polo, eles vão entender que é possível escrever os capítulos mais importantes da nossa história quando as pessoas mais nos decepcionam. Porque eu não vendo a minha paz, porque minha paz vale ouro, o resto é pouco significante. E ela falou que aprendeu a perdoar o marido. Ela não continuou casada,
ela rompeu o relacionamento, mas ela se livrou do fantasma que a assombrava. Ela deixou o planejamento da sua morte e começou a ter uma convivência, se não satisfatória para manter esse romance, pelo menos não autodestrutiva. Portanto, é uma maneira solene de conviver com os outros. Você pode e deve se relacionar de maneira inteligente. Você não é obrigado a ser escravo, ser submissa ou submisso, aceitar passivamente o que os outros te dizem e te ferem. Mas você pode escrever poesia no caos. E poesia no caos é você não vender sua paz, é você não gravitar na órbita do que os outros pensam e falam de si, é você ter autonomia, é você entender que por detrás de uma pessoa que fere, há sempre uma pessoa ferida e magoada. Muitas pessoas não conseguem se auto-perdoar, não conseguem ter um romance com a sua própria história. Pense bem, se você não for capaz de namorar a sua vida, você nunca vai ser capaz de namorar alguém de maneira sustentável. Se você não for capaz de se abraçar, até vou pedir para os meus leitores fazerem um exercício. Muitos sofrem por antecipação, concordam? Ou ruminam perdas, mágoas e frustrações, ou têm dificuldade de conviver com pessoas lentas, como Theos Fester, no livro Prisioneiros da Mente. Ele não suportava ninguém que não tivesse a sua rapidez de raciocínio. Bom, portanto, essas pessoas esgotam o cérebro. Eu vou pedir para você dar um abraço em si. Dê um abraço. É sério. Muitas pessoas nunca se abraçaram. E digam essas palavras. Vamos lá. Eu me estresso. Causo muitos problemas para mim mesmo, para a minha vida. O ser humano de hoje não sabe se abraçar. Milhões, centenas de milhões, talvez bilhões de pessoas nunca se abraçaram, nunca postaram em si, nunca disseram, puxa, você é uma pessoa incrível, apesar de você ter defeitos, de vez em quando quebrar a cara e falhar. É muito importante você aprender essa ferramenta. O amor mais inteligente é aquele que começa quando você se auto-perdoa, quando você investe em você, quando você não desiste dos seus sonhos. A partir daí, você vai aprender a não desistir das pessoas. Vai começar a perceber que é um charme nas pessoas que falham. Vocês estão aprendendo aqui que, na mente humana, o registro não depende da vontade consciente do eu. Você pode negar as pessoas que estão ao seu redor, você pode excluir de maneira inadequada e desinteligente as suas origens, você pode fugir do mundo, mas você nunca pode deixar de ter uma história, porque a sua história não é patrocinada apenas pela vontade do eu, mas pelo biógrafo inconsciente que eu chamo de fenômeno RAM, registro automático da memória. Todos os dias ele arquiva milhares de pensamentos e emoções, saudáveis ou doentias. Agora, quando existe uma experiência com alto volume emocional, como uma traição, uma rejeição, um abandono social, o biógrafo, o fenômeno RAM, registra uma janela killer duplo P, ou traumática duplo P. Eu desenvolvi esse termo porque algumas experiências, elas têm duplo poder. Poder de ser inesquecível e poder de ser lida e relida. E quanto mais lida e relida, mais o fenômeno RAM registra de volta as experiências ou os pensamentos perturbadores, expandindo o núcleo traumático e se torna um cárcere mental. Por isso, janela killer, janela traumática, com duplo poder, duplo P. E as pessoas têm dificuldades de perdoar os seus desafetos, dificuldades de esquecer quem as feriu, porque a janela killer duplo P, ela está no centro consciente da memória. Volta e meia, aquilo vem à tona. E isso se torna um cárcere tão grande que quando a pessoa pensa no inimigo, entre aspas, ou pensa no desafeto, quem a feriu, detona o gatilho, que é um fenômeno inconsciente, abre essa janela no meio de milhares ou centenas de milhares de arquivos ou janelas, ela é encontrada, o volume de tensão faz com que o terceiro fenômeno, a âncora da memória, se instale, milhares de outros arquivos com milhões de dados não são acessados. Então, como perdoar se você gravita na órbita da pessoa que te feriu? Se você rumina
mágoas e frustrações. É como se alguém te convidasse para você visitar a sua casa e ao invés de você ver salas, jardins, móveis, quadros, você vai até a cozinha e coloque a sua cabeça, enfia a cabeça na lata de lixo daquela residência. A nossa personalidade é a maior residência que tem. Ela tem milhares de quartos, tem quadros, tem jardins, mas também tem lixo na nossa história. Todos nós passamos por perdas, fracassos, crises, algumas rejeições importantes, mas nós temos de aprender a gerir a nossa emoção. Se o nosso eu visita constantemente aquela janela killer e nós ruminamos, chafurdamos na lama, o nosso eu tem que dar um choque de lucidez. Eu discordo de ser escravo do meu passado. Eu duvido de que não serei livre e eu determino estrategicamente ser protagonista da minha história. Então eu duvido das minhas crenças, eu critico ideias perturbadoras e eu determino ser protagonista. Se eu faço isso, eu deixo pouco a pouco de gravitar na órbita do outro ou da outra, porque eu enxerto novas experiências nas janelas traumáticas. Então, por favor, você duvide que você não consiga perdoar essa pessoa. Critique os seus pensamentos perturbadores e eleve as suas ideias a tal ponto que, se a pessoa te magoou ou te feriu, ela não era feliz, porque uma pessoa feliz e bem resolvida não sai machucando, ferindo, atirando, não sai constrangendo os outros. Só uma pessoa infeliz patrocina a formação de pessoas infelizes. Então, se ela te feriu, no mínimo a tua paz vale ouro, o resto é insignificante. A técnica do DCD é muito poderosa para isso. Você nunca vai esquecer seu desafeto, o que ele te fez, mas você vai deixar de viver uma mente asfixiada, uma emoção desértica e vai construir um oásis onde antes não se plantava flores. Inclusive, eu desenvolvi essa técnica DCD a partir da minha leitura, meus estudos na área de filosofia, psicologia, na área das ciências humanas, porque a dúvida é o princípio da sabedoria na filosofia. Ninguém brilhou na sua capacidade de produzir novas ideias, de ser empreendedor, de se reinventar, se não duvidou das suas limitações, duvidou do seu sentimento de culpa, do seu sentimento de impotência e de incapacidade. A crítica é o princípio da sabedoria na psicologia. Eu tenho de criticar todo o lixo mental que todos os dias passam na minha mente. Eu não sou obrigado a sofrer por antecipação. Eu tenho de criticar. Eu não sou obrigado a me cobrar demais. Eu tenho que deixar de ser carrasco de mim mesmo. Eu tenho, portanto, no silêncio da mente, dizer palavras críticas contra pensamentos altamente encarceradores ou encarcerantes. E também eu tenho que determinar estrategicamente, gerir minha emoção. A emoção doente ama pessoas passivas. A emoção saudável ama pessoas determinadas, que proclamam dentro de si aonde quer chegar. Eu quero ser mais livre, eu quero ser autor da minha própria história, eu quero gerir minha emoção, eu detesto ser escravo das minhas angústias, fobias, da minha hipersensibilidade. Quando nós fazemos isso, e quando eu desenvolvi essa técnica para que os meus pacientes, e eu fiz mais de 20 mil sessões de psicoterapia e atendimentos psiquiátricos, e eu atendi casos graves da minha região, do meu estado, de outros estados, de outros países, eu pensava, bom, eu não estou lá no dia a dia, no trabalho, no relacionamento dos meus pacientes com os seus familiares, quando os fantasmas mentais os dominam, quando tem um ataque de pânico, um transtorno obsessivo-compulsivo, uma crise obsessiva, ou uma crise de ansiedade, ou então quando se eleva o humor depressivo, enfim, ou até quando tem um sintoma psicossomático, como dores de cabeça ou dores musculares. Eu não estou lá, mas eu posso levar uma ferramenta para que meu cliente possa, o tanto quanto possível, ser autor da sua própria história, para que um dia ele não apenas reedite as janelas traumáticas, mas fique livre de mim. Por isso eu sempre falava, olha, quando eles melhoravam, vocês estão livres de mim. Mas doutor, eu gosto tanto de você. Não, ótimo, vamos nos tornar amigos aí fora. Mas agora você vai continuar reescrevendo os capítulos importantes, usando técnicas que eu te ensinei como DCD. E eu tenho pedido para milhares e milhares de psicólogos que me leem, inclusive muitos psiquiatras, neurologistas, para estimular os seus pacientes
a fazerem a técnica do DCD fora do seu consultório. No caso dos psicólogos e psiquiatras, não importa a linha psicoterapêutica que você segue, se comportamental, cognitiva, positivista, se psicanalítica ou se a psicoterapia analítica de Jung, não importa. A técnica do DCD, ela completa toda a corrente psicoterapêutica. Se você estimula o seu paciente a fazer essa técnica no seu dia a dia, ele não vai estar desarmado nas batalhas da vida, quando os vampiros emocionais saem dos solos das janelas killer e começam a assombrá-los. E também você, mesmo que não esteja fazendo psicoterapia, saiba que essa técnica não é apenas psicoterapêutica, ela é psicopedagógica, ela é educacional, ela é preventiva de transtornos psiquiátricos. Olha, uma pessoa que sofre abuso sexual tende a denunciar o seu predador. Isso é intolerável. Tem coisas que jamais nós devemos suportar. Uma pessoa que é agredida física e emocionalmente tem de denunciar o seu agressor. Mas uma coisa é você denunciar o seu agressor, uma coisa é ele ou até ela sofrer punições de acordo com a Constituição do nosso país. Ou a outra coisa é você, lá no seu interior, não gravitar na órbita de quem te feriu. É você ter uma mente livre. Você pode não ter aquele perdão religioso, né? Vou perdoar por perdoar. Ninguém consegue. Aliás, até mesmo Jesus Cristo, e eu estudei a mente dele sobre os ângulos da psiquiatria, da psicologia e sociologia, e fiquei fascinado, não pelos ângulos da religião, escreveu o homem mais inteligente da história, e o homem mais feliz da história, inclusive que estamos estudando junto com a Amazon Prime para ser um seriado. Bárbaro. Estamos muito animados com esse projeto. Bom, mesmo Jesus Cristo, o perdão dele era um perdão inteligente, não era um perdão religioso, era um perdão que fazia com que ele observasse o invisível e escutasse o inaudível. Veja bem, quando o seu corpo tremulava na cruz, os seus torturadores estavam fustigando e ele devia ter um ataque de raiva, de ansiedade, de exclusão dramática e atroz, ou então não ter nem condições de raciocinar naquele momento onde faltava oxigênio, onde a dor era extrema. Mas por incrível que pareça, para espanto da psiquiatria e da psicologia, ele bradou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E eu fiquei analisando como aqueles homens, que eram os seus algozes, não sabiam o que faziam. Claro que eles sabiam conscientemente aos seus olhos, mas lá dentro eles eram escravos da tirania de Tibério César. E da ignorância, né? Da ignorância, mas da tirania de Tibério César. Tibério César era um tirânico, era um imperador violento, sexualmente depravado, inumano, e tinha necessidade neurótica de poder. Então eles cumpriam a peça condenatória de Pilatos, que era um reflexo do autoritarismo do Império Romano. Enfim, eles tinham atitudes, alguns tinham atitudes religiosas mais grave e exclusivista, mas também eram escravos naquele momento. Não era toda a população do povo judeu, eram algumas pessoas que o excluíram. Enfim, mas aquele homem, eu falo homem porque eu o pesquiso, analiso sobre os ângulos das ciências humanas. Para espanto da ciência, no ápice da sua dor, ele perdoou seres humanos indesculpáveis. Não é porque ele não tinha consciência dos erros, é porque ele sabia que a sua paz valia ouro. Ele não podia fechar os seus olhos para a vida, levando os seus inimigos no portfólio da sua história. E aí eu pensei, só para concluir, claro. Desculpe, aí eu pensei, que homem é este que faz poesia no caos? Que homem é este, tão grande, que se faz tão pequeno para tornar os diminutos grandes? Eu aprendi muito como pensador, como pesquisador e como psiquiatra, analisando a sua mente brilhante. Ele, de fato, foi o homem, na minha opinião, mais inteligente da história e o mais feliz e bem resolvido emocionalmente. Isso independente de uma religião. Até porque foi um dos maiores ateus
da história e hoje não defendo uma religião e digo para as pessoas que vocês devem respeitar os diferentes, porque ele respeitava os diferentes, é por isso que transformava uma prostituta numa rainha e um leproso que todos rejeitavam num príncipe. Bom, há muitos seres humanos que são ótimos para suas famílias, são inteligentes e generosos com seus colegas de trabalho, mas são carrascos de si mesmos. Toda pessoa que cobra demais de si tem baixo limiar para se perdoar. Toda pessoa que cobra demais dos outros também tem baixo limiar para perdoar e suportar contrariedades. Toda pessoa autopunitiva que aumenta os níveis de exigência para ser feliz, relaxado e realizado, vai ser um carrasco de si mesmo. Então, por favor, o momento exato de se perdoar é quando você está ouvindo essas ferramentas de gestão da emoção. É quando você entende que se você quiser conviver com pessoas perfeitas, é melhor você mudar de planeta. Porque você é imperfeito, convive com pessoas imperfeitas, frustra e também é frustrado e também frustrará pessoas caras ao seu redor. O momento de perdoar é o momento em que o seu eu entende que deve sair da plateia, usando a metáfora do teatro, entrar no palco da sua mente e gritar no silêncio: eu quero ser uma mente livre, eu quero ser autor da minha própria história, mesmo quando o mundo desaba sobre nós. E só para encerrar, como eu digo no meu filme O Vendedor de Sonhos, quem perdoa tem muito mais benefício do que a pessoa perdoada. Vale a pena viver a vida mesmo quando o mundo desaba sobre nós. Quando nós aprendemos a perdoar e quando aprendemos também a nos perdoar. A dar sempre uma nova chance para nós mesmos. Você dar essa chance? Você é capaz de se abraçar mesmo quando falha? Você dá uma chance para os outros, ainda que não consiga conviver com elas? Quando o que elas fizeram é grave? Por favor, seja livre. Vale a pena viver a vida. Ela é rica, interessante, complexa, mas não exija muito o que os outros não podem dar.